Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Desde já, para quem não me conhece, meu nome é Leandro. Esse é mais um estudo dirigido em Direito do Trabalho, voltado para a área de concursos e OAB. Lembro que esse é um curso 100% gratuito e com o tempo ele será aprimorado. Faço convite para vocês seguir o nosso canal do Telegram. O link está na descrição desse vídeo. Para quem não é inscrito, se inscreva no nosso canal, dê seu like e também deixe seu comentário ou sua sugestão, caso vocês tenham alguma contribuição para fazer para a gente. Vamos aqui iniciar com a nossa aula de Direito do Trabalho Material, dando continuidade aí à aula 12, iniciando o tema Jornada de Trabalho. A jornada de trabalho, ela está tanto na Constituição Federal, segue, deixa eu botar minha carinha aqui, vai desculpando, gente, pelo amadorismo, mas vamos aqui fazer o share screen. Pronto, agora ficou melhor, porque eu gosto de conversar olhando para alguém, já que estamos em uma aula virtual e não temos muitos colegas aí participando, pelo menos eu estou falando para mim aqui como se fosse o aluno, aí fica bem mais fácil. Vamos seguir aí, recapitulando, jornada de trabalho, aula 12, seguindo o material aí de jornada, direito do trabalho material. A jornada de trabalho ela está lá no artigo 7º da Constituição, inciso 13 e inciso 16 da Constituição Federal, e artigos 57 a 75 da CLT. Aconselho a vocês a sempre ler os artigos, para que esse conteúdo vá clarificando em sua mente. Então, sempre é bom ouvir. No canal do Telegram também temos o áudio dessa aula sobre direito do trabalho. É praticamente a mesma coisa que você, se você estiver assistindo essa aula aqui, você pode colocar o áudio aí, fazer sua caminhada, correr, fazer outra coisa, assistir sua novela e aí você vai escutando o áudio de direito do trabalho. É uma das formas também de estudar. Eu estudo bastante dessa forma, eu leio livros dessa forma. Aconselho a vocês, caso queiram otimizar o seu tempo, façam isso daí também. Às vezes estão indo para algum lugar, vocês já escutam a linha de direito do trabalho. Jornada de trabalho, para quem trabalhou, já sabe que é o tempo que você fica à disposição do seu empregador, prestando serviço a ele, ou à disposição para prestar serviço, caso você não esteja executando naquela hora o serviço pelo qual você foi contratado. O artigo 4, ele diz que o tempo efetivo do que o trabalhador está à disposição do empregador, aguardando ou executando as ordens dispostas pelo mesmo. Seguindo aí o parágrafo 1º, do nosso artigo, né? Serão computados, que isso daí está numa linguagem mais coloquial, então assim, serão computados, ou computação, como queiram falar, na contagem do tempo de serviço, para efeito de indenização e estabilidade, os períodos em que o empregado estiver afastado do trabalho, prestando serviço militar ou por motivo de acidente de trabalho. Então, lembrando aí que o trabalhador que estiver afastado para prestar o serviço militar obrigatório ou por algum motivo tenha sofrido acidente de trabalho, esse parágrafo aí é para dizer, de maneira mais formalizada, em que deverão continuar as obrigações do empregador. Dentre as principais obrigações, o recolhimento do FGTS, isso mesmo. Para aqueles que sofreram acidente de trabalho ou estejam afastados devido
ao serviço militar obrigatório, o empregador deverá continuar recolhendo as contribuições referentes ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Essa é uma das obrigações. Inclusive, o trabalhador continua funcionário até que ele venha regressar aos quadros. No caso do trabalhador que estava prestando serviço militar, ele deve dizer para o empregador se vai continuar ou não prestar o serviço, para que assim se cesse ou não o seu contrato de trabalho, ou o enfermo, ao retornar, lembrando aí que ele tem 30 dias, será também esclarecido dentro desses 30 dias que ele tem para retornar, se ele tem condições ou não de continuar executando o serviço para esse empregador, ou será necessário o mesmo requerer um prazo maior para a Previdência, para que venha utilizar o auxílio, o antigo auxílio-doença, que agora é auxílio por incapacidade temporária, ou auxílio por incapacidade permanente, conforme diz a atualizada legislação previdenciária. Já no parágrafo 2º, fica bem claro, por não se considerar tempo à disposição do empregador, não será computado como período extraordinário o que exceder a jornada normal, ainda que ultrapasse o limite de 5 minutos, previsto no parágrafo 1º do artigo 58 da Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, quando o empregado decidir, por própria escolha, buscar proteção pessoal em caso de segurança ou mais condições climáticas, bem como adentrar ou permanecer nas dependências da empresa para efetuar atividades particulares. E aí eu deixo bem claro que essa foi uma das grandes mudanças aí da reforma trabalhista, a Lei 13.467 de 2017, já que anteriormente, caso o empregado chegasse antes ou ficasse depois do trabalho, o mesmo poderia, caso tivesse interesse, reclamar na Justiça do Trabalho por hora extra, devido, alegando jornada extraordinária para o seu empregador. Então, fica bem claro, caso você chegue antes do seu horário de trabalho, sem designação do seu empregador, ou fique após o horário de trabalho sem designação do seu empregador, nada será computado na sua jornada. Ou seja, é livre opção. Se por sua própria escolha você decidiu chegar antes para efetuar algum estudo, atividade particular, ou até mesmo atividades com os seus colegas de trabalho, seja leitura, existem nas empresas, quando é liberado, grupos de oração, corais, quando não designados pela empresa. Até mesmo a pessoa chega para se antecipar, chegar um pouco, na hora de começar, iniciar o seu trabalho, está um pouco mais relaxado. Esse tempo aí que ele chegou não é computado na sua jornada de trabalho. Espero ter ficado claro. Que essa daí, antes era uma grande... As demandas trabalhistas, quase 90% tinha essa questão aí. Eu me lembro, inclusive, quando certa feita eu fui fazer uma audiência para um dos meus colegas, o mesmo pediu para que eu fizesse uma audiência para ele, o trabalhador chegou a dizer que gastava, era da área de vigilância, chegou a dizer, a própria inicial, para o colega, que gastava em torno aí de 1 hora para se vestir. Inclusive, quando foi questionado quanto tempo ele gastava para calçar o seu contorno, ou quem não conhece o termo, a sua bota, mesmo chegou a dizer que levava 30 minutos. Uma bota simples. Não era uma bota que tinha muitos itens para serem adereçados. Era apenas uma bota com cadastro. E o mesmo chegou a dizer que gastava 30 minutos para calçar essa bota. Então, algo assim que na aula assim não soa tão engraçado, mas na vida prática gera boas risadas, devido ao grau de criatividade, muitas vezes, do trabalhador, que, claro,
iremos dizer assim, que porventura pode ser mal orientado, e aí pode se soar falso, né? Pode soar falso aí esse tipo de expressão. Mas continuando as nossas explanações sobre a jornada de trabalho, importante dizer, ainda asseverando ao nosso artigo 58, que não será computado como período extraordinário. Práticas religiosas, descanso, lazer, estudo, alimentação, atividade de relacionamento social. Às vezes você chega mais cedo na empresa para dar gargalhadas com os colegas de trabalho, conversar, ou fica um pouco após o expediente também para isso. Não será computado na jornada de trabalho, higiene pessoal, barbear-se, cortar o cabelo. Então, isso acontece, gente, só ocorre, por isso que eu estou falando aí. São experiências do meu atendimento, né, que eu atendi muito tempo aí em repartição pública a trabalhadores que queriam esclarecer seus direitos. Então, surgiam muitas coisas nesse quesito, né? Troca de uniforme. Então, lembrando aí bastante aí, outro caso aí da área de vigilância, que o colega, né, dizia, ele foi contradito pela própria testemunha que ele trouxe, em que o mesmo dizia que não podia vestir a roupa, o uniforme, antes de chegar na empresa. E o colega já, né, entrou em contradição e disse que já ia vestido, né, praticamente 50% da roupa antes de chegar no local de trabalho. Tendo o único trabalho, o único tempo despendido na hora que ele chegava no trabalho era vestir a blusa, já que a mesma possuía identificação na empresa e ele teve orientação do seu chefe de segurança, né, do seu supervisor de segurança, que a blusa ele não poderia vestir antes de chegar no trabalho. Então é outro fato aí interessante, né, que me vem em mente. A duração máxima do trabalho, todo mundo aí, em termos de Brasil, sabe, né, que a jornada estipulada é de 8 horas diárias e 44 horas semanais. Lembrando que o artigo 52 deixa claro que o tempo despendido do trabalhador da sua residência até seu local de trabalho ou para seu retorno, utilizando qualquer meio de transporte ou caminhando, inclusive transporte fornecido pelo empregador, não será computado na sua hora de trabalho. Lembrando aí o item extinto, né, das horas in itinere. Creio aí que quem é um pouco mais antigo, antes de 2017, teve seu tempo de graduação em 2015, 2016, vai lembrar das horas in itinere. Inclusive, foi tema de súmula, né? O tempo despendido pelo empregador em que não havia fornecimento de transporte público, né? Quando o empregador fornecia o meio de transporte, não tendo fornecimento, ou havendo fornecimento ou não de transporte público, se contabilizaria essa jornada, tendo direito o trabalhador a jornadas in itinere. Era mais ou menos assim um artigo e a súmula. De tanto, né, a gente lê, fica até em nosso subconsciente, mas já está sendo deletado, pois não existe mais essa questão das horas in itinere. Elas sumiram após novembro de 2017 da nossa legislação laboral. Ficando também prejudicada, não sumiu, a súmula 429, que ela fala, né, que contém o entendimento de que se o trabalhador da porta da fábrica até o local de trabalho ele gastar mais que 10 minutos, é considerado tempo à disposição do trabalhador. E aí a gente vê, né, com a reforma, que atividades particulares, como a gente viu, de oração, lazer, encontro social, não se contabilizaria na jornada. Ao meu ver, a 429 ainda dá para utilizar. Não ficou assim tão prejudicado. Eu creio, né, que até saírem novas súmulas, algo que é bem difícil, quem assistiu minhas primeiras aulas sabe que precisa de unanimidade das 8 turmas para ser aprovada uma nova súmula, resumindo em miúdos, né, o processo que é para
a aprovação de uma nova súmula, então creio que não vai acontecer tão cedo, e por enquanto dá sim para ser utilizado a súmula 429. Não vejo nenhum problema, já que a partir do momento que ele está no local de trabalho, nas imediações da sua empresa, já pode ser considerado sim tempo à disposição do empregador. Mas há controvérsias, né? Por isso que eu coloquei que a mesma foi prejudicada pela Lei 13.467 de 2017, a reforma trabalhista. Já outra súmula também que era bastante utilizada era referente ao cartão de ponto registro de horas extras. Não serão descontados nem computados como jornada extraordinária as variações de horário no registro de ponto não excedente a 5 minutos, observado o limite de 10 minutos. Se ultrapassado esse limite, será considerado como hora extra a totalidade do tempo que exceder a jornada normal, pois configura tempo à disposição do empregador, não importando as atividades desenvolvidas. Essa é a parte final que foi a parte prejudicada, informando, né, que independente, que incluía aí troca de uniforme, como eu já falei 2 vezes, o lanche, higiene pessoal, atividades laborais, essa súmula incluía na jornada de trabalho. A gente viu, né, que a Lei 13.467 de 2017, a reforma, ela diz que não, que esse tipo de atividade não se inclui na jornada de trabalho. Espero que tenha ficado bem claro isso. Essa daqui é uma formulazinha que você utiliza para descobrir qual o valor do salário hora. E aí é uma coisa que eu gostava bastante de fazer no trabalho, né? Matemática em si tem coisas que são divertidas, até mesmo para um profissional que não é da área de ciências matemáticas, nem da área que trabalha com números, né? Alguns profissionais, inclusive, brincam, melhor dizendo que o advogado ele só sabe fazer conta de honorários. Mas é importante falar que o advogado trabalhista é importante ele saber, sim, fazer cálculos básicos para ele liquidar a sua petição inicial ou até mesmo ele questionar, né, os cálculos oferecidos para pagamento, seja do seu reclamante, quando ele representa o reclamante, ou até mesmo para ele contestar quando está representando a reclamada. Então é importante, vamos ter aí um módulo em si, um módulo bem rápido, né, com cálculos trabalhistas. Irei debater com vocês os principais tópicos de um inicial, ou até mesmo de um cálculo rescisório, que é interessante o advogado saber. Entre meus quase uma década de experiência que tenho nesse quesito, acho importante transbordar isso daí para vocês. Então vamos lá, né? 44 horas semanais vezes 5, você encontra 220 horas. Então é dessa forma. Claro que tem colegas que são calculistas que vão dizer que esse tipo de cálculo não está errado, é feito dessa forma, mas se você fizer dessa maneira, você sempre vai achar qual é o valor da hora, né? O divisor. Então, assim, para você achar o divisor, você faz dessa maneira. Por exemplo, a pessoa é da área de call center, trabalha 4 horas por dia, que nem está aqui, né? A semana tem 4 horas por dia, ele trabalha 6 dias na semana e, para achar o mês, 120 horas. Por que eu multiplico por 5? Gente, como eu falei, eu não sou matemático, eu simplesmente replico o que eu aprendi e da maneira que são feitas as coisas. Então, assim, se você multiplicar por 5, você vai achar o divisor. Então, fica muito simples, né? Você descobrir a carga horária. Aí, após essa explicação, mostrando a calculadora com vocês, por exemplo, o cara trabalha 8 horas por dia e 4 horas aos sábados. Como é que fica? Se ele trabalha 8 horas por dia, segunda a sexta, né? 8 vezes 5, 40, mais 4 horas no sábado, 44 horas semanais. Quero descobrir o divisor mensal dele, 220 horas mensais. E aí fica simples, achar o divisor. Vou pegar o salário dele, como vocês estão vendo aí, R$1.000,
dividido por 220, vou achar o divisor, que é 4,54. É dessa forma aí que nós fazemos. Claro que eu irei, na aula específica de cálculo rescisório, irei disponibilizar para vocês também a planilha que eu utilizava para fazer meus cálculos. A mesma está desatualizada, né? Claro que já vão entrar coisas novas, mas aqueles que compreenderem de Excel poderão fazer suas atualizações, inclusive disponibilizar aí aos demais que nos seguem lá no grupo do Telegram. Tem a súmula 124, que é a súmula do bancário, que informa, né, se eu não estiver com a memória ruim, que sábado é dia útil não trabalhado para o bancário e conta também na sua jornada de trabalho. Vamos à classificação das jornadas. A jornada ordinária, aquela imposta pela Constituição Federal, informando que não deve ultrapassar as 44 horas semanais, salvo turno ininterrupto de revezamento, que é aquele que trabalha, né, em fábricas, em locais em que ele não pode largar o posto de trabalho. Então, até o colega assumir o posto, ele tem que ficar à disposição. Então, é chamado turno ininterrupto de revezamento, em que, inclusive, há paradas, né? Aquela famosa parada, quem trabalha em fábrica, quem não soubesse o que é esse termo parada, basta procurar na internet, em que lá você verificará, né, que existem essas paradas aí, principalmente na área da siderurgia, petroquímica, existe também bastante na região de Camaçari, na Bahia, um pouco menos, né, nesse ano aí de 2020 e 2021, mas uma atividade ainda bastante presente nas principais capitais brasileiras que trabalham nesse ramo. A hora extraordinária são as chamadas horas extras, né, em que o trabalhador extrapola a jornada, ele ultrapassa, né, as 44 horas semanais. Temos também as jornadas diurnas, que é das 5 até as 22 horas, e a partir desse período, das 22 às 5 da manhã, temos as horas noturnas. A hora em si, como nós estudamos aí na escola, ela possui 60 minutos, uma hora igual a 60 minutos. Mas a hora noturna, devido ao desgaste que essa atividade tem, trabalhar à noite, quem já trabalhou à noite, que foi meu caso, sabe muito bem como é isso, desgasta o trabalhador, nunca o sono vai ser o mesmo, né? O sono que se dorme à noite nunca vai ser o sono que se dorme pela manhã, então às vezes é melhor você dormir 4 horinhas à noite do que tentar recuperar o sono de dia. E aí sabe, né, que é bastante desgastante esse tipo de atividade. Se é que essa palavra existe, né? Há bastante desgaste. E aí é o seguinte, a hora ficta, ela aplica-se a profissionais, a exemplo do vigia noturno. Agora, ela não se aplica às atividades de exploração, produção, refinação do petróleo, indústria petroquímica e atividades por meio de dutos, porque ela tem uma legislação específica. E aí a gente segue lá para a súmula 112 do TST. Então, assim, os trabalhadores que não são desse grupo, a eles se aplica a jornada noturna com base na hora noturna ficta. O adicional noturno, como todo mundo já estudou na faculdade, ou quem está vendo agora é 20%, ele integra o salário. E aí o que significa dizer que integra o salário? Quando você receber lá seu 13º, vai ser feito também com a hora noturna. O seu FGTS, a contribuição vai ser com hora noturna, suas férias, o seu salário, então ele integra o seu salário em todos os termos. Já a hora noturna para o trabalhador rural, ela tem até uma forma, né, uma forma mnemônica de ser gravado isso daí. Na pecuária de 20 às 4, 24, lembre-se do animal de 4 patas, né? A vaca, o boi, 24, né? Pecuária. E na agricultura, é só lembrar do trevo de 5 folhas.
Aí você acrescenta 1 hora a mais. Na pecuária era 4, né, de 20 às 4, e na agricultura é só acrescentar adicionar o número 1, né? 21 horas às 5 da manhã. Agricultura, trevo de 5 folhas, 21 às 5. Se por acaso, né, sumidamente, aí, quando você estiver fazendo uma prova, estiver sob pressão, basta lembrar, né, da pecuária, do 24, e a agricultura, basta acrescentar mais um, que é 21 às 5. E lembrando aí que a hora noturna ficta, que a hora fica, né, só para relembrar, a hora noturna ficta tem 52 minutos e 30 segundos. Para os trabalhadores rurais também, ela não é aplicada. E o adicional noturno tem um acréscimozinho aí de 5% a mais. Jornadas superiores ao limite imposto pela lei. Aí existem, né, a jornada dos aeronautas, 11 a 20 horas, claro que é super justificado. Temos também, como eu falei anteriormente, turnos ininterruptos de revezamento, tem uma legislação específica, então ela ultrapassa, né, o limite constitucional das 44 horas semanais, ou 220 horas mensais, agora todo mundo já sabe como é feito esse cálculo. E temos também as jornadas inferiores, como eu falei para você no iniciozinho da aula, aí do telefonista, que trabalhava 4 horas por dia, e aí, após fazermos aquele cálculo, né, descobrimos o valor de 120 horas semanais. Quem ficou alguma dúvida, é só voltar à aula, pega a calculadora e aí vocês vão se divertir descobrindo as jornadas mensais e semanais de cada trabalhador ou trabalhadora. Lembrando um OJ também que falava sobre operador de telemarketing, em que era aplicado por analogia a jornada do... Não era aplicável por analogia a jornada do telefonista. Lembrando que isso foi cancelado, né? Não tem mais operador de mesa de telefonia. Nossa tecnologia aí já ultrapassou esse quesito, né? Hoje está muito simples, né? Se comunicar. Podemos fazer essa comunicação através de diversos meios, né? E o mais simples até o celular, que você consegue se comunicar com pessoas ao redor do mundo. Veja que maravilha. Sobre a duração máxima da jornada de trabalho dos operadores de telefonia. Depois de tanto bate-papo, né, ficou fácil aí destrinchar qual é a jornada desse operador de telefonia. Quem não souber, é só voltar a aula. Só foi uma perguntinha mesmo para descontrair. Meus amigos, espero que vocês tenham se divertido nessa aula. Deixa eu parar aqui. Tenham aprendido novo conteúdo. Lembro a vocês aí, retornando, né, às nossas aulas, que é necessário, sim, vocês fazerem bastante questões. Eu estipulei um limite de 50 questões por dia, mas quem puder fazer menos, faça. Só não deixe de fazer. Leia o material do Telegram, que eu vou disponibilizar, inclusive com as planilhas, e pesquisem bastante. Inclusive, leiam a CLT, seja na hora do intervalo para quem trabalha, né? Para quem não trabalha, basta passar o dia aí, lendo a CLT, até a hora da sua aula. 1 hora por dia, gente. 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, para quem é mais tranquilo, ou um pouquinho todo dia, só não deixe de fazer. Que seu objetivo, com certeza, se você mentalizá-lo, entregá-lo ao universo, se preferir a Deus, né? Eu gosto sempre de todos os meus projetos pedir a Deus primeiramente para que Ele me abençoe e que seja feita a vontade dEle. Claro que, com certeza, se vocês estão aí conectados comigo, querendo aprender direito do trabalho, com certeza esse daí é o seu objetivo e propósito e que o Pai não irá negar esse auxílio, essa ajuda a vocês. Forte abraço, meus amigos. Até a próxima aula, seja de direito material ou processual do trabalho. Nos encontramos. Até breve.